Um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Tudo bem, irmãos? Espero que vocês estejam bem, sua família esteja bem e com saúde, com espiritualidade e com muita fé em Deus. Então vamos para o estudo número 24, Princípios de Vida Cristã. Vamos orar? Deus amado, querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por este dia, meu Deus, muito obrigado por este estudo, que o Senhor possa estar abençoando agora a nossa lição, com o poder do Espírito Santo em nossa vida e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Peço saúde para todos, que possamos ter sempre comunhão contigo, meu Pai, desde já nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. De acordo com 2 Coríntios 5:17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, devem influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia cristão. Então, o cristão deve ser um exemplo para as outras pessoas. Devemos pregar o Evangelho e em nossa vida testemunhar. Pergunta número 1. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Então vou fazer aqui a citação dos textos bíblicos e você possa ler na sua casa. Abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus meditando nela. Eu vou resumir. Em João 5,39 diz que devemos estudar a Bíblia todos os dias. Então devemos ter comunhão com Deus através do estudo das Sagradas Escrituras. Colossenses 4:2, ter vida de oração. Então, além de estudar a Bíblia, devemos orar. Tem um texto bíblico que fala que devemos orar sem cessar. Hebreus 10:25, frequentar os cultos da igreja. Então devemos sempre ir na igreja, termos comunhão com Deus e com os irmãos. É muito importante. Em Marcos 5:18 ao 20, fala que devemos pregar o Evangelho. Então, através de estudo da Bíblia, frequência na igreja e oração, devemos buscar a presença de Deus para pregarmos o Evangelho. Segundo, pergunta número 2. Como devemos viver as horas do sábado? Então está lá em Isaías 58:13-14 e Lucas 4:16-31. Devemos viver uma vida de adoração a Deus e servir ao próximo no dia de sábado. Deixar os nossos interesses para cuidar dos nossos próximos, do nosso próximo e adorar a Deus. O exemplo de Cristo, que Jesus ia ao sábado na sinagoga, e ensinava, pregava, nos ensina que no sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração e comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, de acordo com Neemias 13:19, Lucas 23, do 50 ao 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Pergunta número 3. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? De acordo com Efésios 4:25, Gálatas 5:13, Gálatas 6:1 e 10, devemos falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem. Então essas atividades que devemos ter em relação aos nossos irmãos. Falar a verdade, fazer o bem e servir uns aos outros, termos união. Pergunta número 4. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? 1 Pedro
3, do 3 ao 4, e 1 Timóteo 2, 9. Então as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Então, a mulher deve ter um comportamento, um vestimento simples, né? Adequado, com modéstia e bom senso, né? Com um espírito equilibrado para receber aí a palavra de Deus, né? E não o exterior. Por mais que devem, né, a vestimenta ser com modéstia, né? Deve ser realmente a melhor roupa, né, que nós temos. Devemos ir na igreja e adorarmos a Deus, né? Pergunta número 5. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? De acordo com 1 Coríntios 7, do 10 ao 14, Mateus 19, 8 e 9 e Hebreus 13, 4. Então, no casamento devemos honrar, né, o compromisso que fizemos, porque Deus reprova adultério e divórcio. Então, dentro do lar, né, vivemos com pessoas que têm pensamentos opostos, muitas das vezes, mas devemos nos unir para podermos viver em um lar feliz, né, sem nenhuma briga, nem contenda, mas sim com a presença de Deus. Então, um lar precisa ter essa experiência, né, de união entre um e outro. Então, é maravilhoso, né? O casamento que Deus estabeleceu. Pergunta número 6. O que diz a Bíblia sobre os costumes e diversões mundanos? Então você pode abrir a sua Bíblia em 1 João 2, do 15 ao 17 e Tiago 4, 4. Ali fala que não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, sabemos que devemos ir, né? Passear com a família, ir no parque de diversão, ver a natureza, mas tudo ligado ao Senhor. Devemos pedir aí a permissão de Deus, né, em oração, porque não devemos amar nada que pertença a esse mundo, né? Mas enquanto estamos aqui, precisamos de um lazer consciente, né? Então, na vida do cristão, deve ter também o lazer, mas tudo na direção do Senhor, né? Então, pergunta número 7. Que princípios a Bíblia estabelece para a orientação, né, para orientar o comportamento sexual? Então, de acordo com o Êxodo 20, 14 e 1 Coríntios 6, versículo 9 e versículo 18. Casados não devem cometer adultério, né? Solteiros, manter-se puro, não cometer imoralidade sexual, né? Aquela relação antes do casamento e nenhum tipo de comportamento que seja imoral, solteiros não devem cometer. E os casados não cometer adultério. Porque quem se ama, né, não vai fazer esse tipo de coisa. Pergunta número 8. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? De acordo com Romanos 13, do 1 ao 4, 1 Pedro 2, 13 ao 14 e Atos 5, 29. Então vamos ler esse texto de Romanos 13, do 1. Alguns textos nós vamos ler, né, juntos, mas outros você pode ler na sua casa. Então vamos ler esse texto muito importante, a questão da obediência às autoridades, né? Romanos 13, do 1 ao 4. Todos os homens esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, tem as autoridades, e que se fizermos o bem, devemos respeitar as autoridades, né? Foram instituídas por Deus. E se fizermos o bem, não tem porquê as autoridades virem querendo nos
nos castigar. Agora, se fizermos o mal, vai ter a paga, né? Vai ter o castigo. Então, devemos aí respeitar as autoridades, porque foram instituídas por Deus. Também você pode ler na sua Bíblia em Atos 5:29 também. E 1 Pedro 2:13 ao 14. Então, devemos respeitar as autoridades. Pergunta número 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? João 13, 4 e 5 e 15. E 1 Coríntios 11, 23 até o 28. Então você possa ler na sua Bíblia esses textos. Então uma delas é a Santa Ceia. Comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. Então nós lembramos da morte de Cristo e a morte do nosso pecado, né? A morte do pecado ali na cerimônia da Santa Ceia. A lava-pés é uma cerimônia da humildade, mostrar que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. Pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. Suco de uva simboliza o sangue de Jesus vertido pelos nossos pecados. Então, o viver cristão deve ser de ler a Bíblia e orar todos os dias, hábito devocional. Realizar o culto familiar matutino e vespertino. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias e adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar as diversões mundanas. Respeitar as autoridades. Participar das atividades e rituais da igreja. Santa Ceia, cerimônia e lava-pés, etc. Então, é isso. A conduta cristã deve ser dessa maneira. E agora, vamos recapitular a lição. O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus e o lava-pés, a cerimônia da humildade. Compromisso de fé. Faça o seu compromisso com Deus. Aceito viver de acordo com os seguintes princípios bíblicos. Comungar diariamente com Deus, né? Estar estudando com Deus, estar em comunhão. Lendo a Bíblia e oração? Sim. E você? Frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo? Sim. E você? Revelar modéstia e bom senso no vestuário? Sim. E você? Deixar de usar adornos? Devemos deixar de usar adornos? Sim. E você? Amar os irmãos? Então devemos amar uns aos outros. Participar sempre da Santa Ceia? Devemos sempre participar da Santa Ceia, sim. Não me envolver com diversões mundanas. Então não devemos nos envolver com diversões mundanas, né? Que é contra a vontade de Deus. Sim, devemos participar do que realmente Deus quer para a nossa vida. Manter-se puro no casamento ou como jovem. Então deve ser esse o viver cristão. Lembrando, irmãos, que devemos viver a cada dia em comunhão com o Senhor, porque breve o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu. Sabemos aí que muitas coisas, né, tem para acontecer, cumprimento de profecias, e não será fácil nos últimos tempos, mas devemos continuar pregando o Evangelho, orando, estudando a Bíblia. Então que você possa ser abençoado, sua família possa ser abençoada, e acompanhe todos os estudos aí no canal. Tudo será novo, 777. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que Deus possa abençoar todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.
E já agradecendo a Deus pelo sábado e que tenhamos todos uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém.